Olá, bom dia. Meu nome é Cícera e eu estava aqui lendo os Salmos 69, né? E esse salmo ele representa o sofrimento de Davi, né? E faz semelhança com o sofrimento do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E ele vai falando, né? O Davi vai externando aqui o que ele está sentindo naquele momento. E aí, quando chega lá nos Salmos, lá no versículo, né, de número 30, ele diz assim: Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com canção de graças. Então, ele externa o seu sofrimento para Deus, aquele momento de dor, de angústia, né? De tudo que ele tem vivido, da perseguição dos seus inimigos contra a sua vida. E ele faz toda aquela lamentação, né? Não é murmurando, é se lamentando por aquilo que está acontecendo. Na verdade, não é nem um lamento, é um externando, né, a Deus o seu sofrimento, apresentando para Deus aquilo que ele está vivendo. E aí, quando ele chega no versículo 30, ele vai falando, ele vai se expressando perante Deus, né, mostrando aquele sofrimento todo. E aí, quando ele chega no versículo 30, ele diz assim: Porém, eu louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com canção de graças. Porque ele compreende que ficar se lamentando não vai resolver, ele compreende que buscar apoio do ser humano, do homem em si, não vai resolver o problema dele. Ele compreende que, apesar dele fazer consagrações em pano de saco e tudo, aparentemente não resolveu nada. Mas ele diz no final: eu louvarei ao Senhor, né, com cânticos, com ações de graça. Por quê? Para que isso? Aí ele diz no versículo 31: isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Ou seja, o louvor a Deus, né? Louvar ao Senhor, independente das situações do momento. Para Deus é mais agradável do que qualquer oferta que você possa dar, do que qualquer quantidade ou quantia de oferta que você possa doar, né? Para a casa do Senhor, para alguém. Para Deus é mais agradável você louvá-lo, né? Externar gratidão, você exaltar o nome dele. Ele ficará feliz, ele se alegrará em te ver, né? Louvando e exaltando o nome dele, mesmo em meio à dificuldade e ao sofrimento. Aí ele continua falando: os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Então os mansos, eles irão se alegrar. Mesmo em meio ao sofrimento, eles se alegrarão em buscar e louvar e adorar a Deus. Aí versículo 33. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cânticos. O Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu cântico. E herdá-la-á semelhantemente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Por quê? Porque no versículo 35 ele diz assim: porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. Então, quando você se coloca em adoração perante o Deus vivo, independente da situação, ele tem prazer em você, ele se alegra em te ver e ele tem prazer em dar, em deixar chegar
a bênção que Ele já te deu, que Ele já preparou para você. Hoje é Dia das Mães e eu quero dizer para você, mãe, mãe do Brasil, mãe do mundo inteiro, se alegre no Senhor. Se o seu filho hoje não te dá tanto valor quanto você gostaria de receber, saiba que existe um Deus que dá. Um Deus que tem prazer em te ver louvar o nome dele. Seja uma filha amada, agradável ao Senhor. Receba o amor de Deus. Ele já te amou. Ele te ama. Ele deu o seu filho amado para morrer naquela cruz por você, porque ele te ama. Ele te adotou como filha para Deus. O Senhor Jesus fez isso. E você é uma filha amada. Então, ame a Deus. Louve o nome do Senhor pela sua vida. Louve o nome do Senhor porque você está nesta terra. Louve o nome do Senhor porque você está respirando. Louve o nome do Senhor porque o sol te aquece. Louve o nome do Senhor porque a chuva te molha. Louve o nome do Senhor porque você tem comida na sua mesa. E se não tiver, louve o nome do Senhor do mesmo jeito. Seja uma filha amada. Antes de você ser mãe, você é filha. Então, ame a sua mãe. Ame a Deus acima de tudo. Ame a sua mãe. Ame a você mesma. E louve ao Senhor, porque Ele tem prazer em te abençoar. Aquela mãe que já perdeu o seu filho, não sei, de alguma forma, para as drogas, ou para a doença, ou simplesmente ele adoeceu e saiu desta terra. Louve a Deus. Deus sabe o que faz. Quando Deus permite algo, é porque sempre é o melhor, ainda que aparentemente não seja para mim ou para você. Mas quando Deus permite algo, é porque com certeza é o melhor. E Deus, Ele não se engana. E Ele sempre sabe o que faz. Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, né? Nos Salmos diz que louvem ao Senhor todos os povos da terra, porque quando os povos se levantam para louvar ao Senhor, Ele tem prazer em abençoar a terra. Ele tem prazer em abençoar a nação cujo Deus é o Senhor. Então, mãe, seja uma nação que Deus seja o seu Deus, o Deus dessa nação. Amém? Abençoe seus filhos, independente da situação que eles estiver, abençoe-os. Que as palavras que saiam da sua boca sejam de bênção, seja palavra para edificação. Diga que o seu filho, sua filha é um general nesta terra para o reino de Deus. Diga que o seu filho, a sua filha, está aqui para ser instrumento vivo do Senhor nesta terra, para fazer a diferença para o reino de Deus. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, mas fale até os seus ouvidos ouvirem e descerem para o seu coração e que você passe a acreditar e a confessar essa vitória. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé, ela é a certeza, né, daquilo que nós não temos, é a convicção do que nós ainda não vimos. Então, se você ainda não vê o seu filho, a sua filha sendo essa bênção, esse instrumento vivo de Deus aqui na terra, passe a confessar isso, passe a falar. Fale para Deus ouvir, fale para o mundo ouvir, fale para o diabo ouvir, fale para aqueles que criticam ouvir, que o seu filho, a sua filha é uma bênção de Deus nesta terra e ela é um instrumento vivo que Deus colocou aqui para adorá-lo e para fazer a diferença na vida de outras pessoas, diferença de bênção, diferença de paz, diferença para transbordo na vida do próximo. Confesse isso, diga para Deus, diga para o diabo, diga para todos ouvirem que o seu filho é uma bênção, que o seu filho é um instrumento vivo do Senhor nessa terra. Diga para Satanás tirar a mão dos seus filhos, porque eles pertencem a Deus. E o que pertence a Deus, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar.
Então, consagre os seus filhos a Deus hoje. Diga: o meu filho pertence a Deus. O meu filho eu consagro a Deus. E por isso, o inimigo, Satanás do inferno, você não pode tocar na vida dos meus filhos, porque Jesus já te venceu na cruz. E os meus filhos são bênção e herança do Senhor. Faça isso. Fale quantas vezes for necessário. E viva isso. Os seus olhos verão, os seus ouvidos ouvirão os seus filhos sendo nação santa nesta terra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus a abençoe ainda mais, em nome de Jesus.